Boa tarde. Bate hoje o recorde histórico devido às favoráveis condições climáticas e à calma do mar Mediterrâneo. Centenas de imigrantes entraram na União Europeia, tendo como objetivo chegar à Alemanha, o país mais desenvolvido do bloco. Vejamos as origens desses imigrantes e as causas que os levam a migrar. Boa tarde. Estamos aqui com 2 refugiados, cada qual proveniente de uma das 2 regiões que geram o maior fluxo migratório, a África e o Oriente Médio. Qual é a sua região e quais são os motivos e causas que te levam a migrar para a Europa? Eu vim da Síria, que sozinha representa 27% dos refugiados. O Oriente Médio, minha região, é assolado por conflitos armados, guerras civis, grupos extremistas e pela pobreza. Meu país, em especial, enfrenta uma guerra civil entre o ditador Bashar al-Assad e grupos extremistas, os religiosos que lutam pelo poder e o domínio da região desde 2011, durante a Primavera Árabe. Quais são os motivos que te levaram a migrar? Eu vim da Nigéria, mas tenho um primo que veio da Eritreia. Os principais motivos que levam os africanos a migrarem são as más condições de vida, a falta de emprego e oportunidades, serviços básicos, além de conflitos étnicos e de grupos terroristas. Em alguns lugares, como a Eritreia, regimes totalitários, opressores, orçamento militar obrigatório. Destacam-se também como países de origem dos refugiados Líbia, Iraque, Irã, Paquistão, Afeganistão e Somália. Nesses países, além da pobreza e da instabilidade, há um contínuo desrespeito dos direitos humanos. A União Europeia propõe um sistema de cotas para receber os refugiados, porém, há resistência de países do bloco, especialmente Inglaterra, Suécia, Irlanda e países do leste europeu, que ao terem recebido muitos imigrantes e não querem se sentir obrigados pela medida que leva a critérios demográficos e econômicos, como a taxa de desemprego. Os países que mais receberam imigrantes foram a Alemanha, Suécia e França. A Itália, peça-chave no plano Mare Nostrum para socorrer refugiados no mar Mediterrâneo, abandonou o ano passado, alegando que ele seria dispendioso demais, o que resultou no aumento da quantidade de mortes no mar. O posicionamento do Brasil perante os refugiados sírios é respeitável e vem sendo elogiado por organizações internacionais como a ONU. Desde 2011 já acolheu 2.130 refugiados e a partir de 2013 passou a facilitar concessões de visto. O número de pedidos de asilo em embaixadas brasileiras quadruplicou desde o início da Guerra Civil, segundo o Estado Taconari. Pedidos são efetuados principalmente nas embaixadas de Istambul, Amman e Beirute. O Brasil recebe expressivas quantidades de imigrantes vindos da África, normalmente congoleses, angolanos ou nigerianos, e também parcelas do Haiti vindos do Caribe. Para compreendermos melhor o atual fluxo migratório, podemos fazer um paralelo com o nosso país no século XIX, quando as pressões pelo fim do tráfico negreiro, a abolição da escravidão e a expansão da cultura cafeeira pelos estados do Rio de Janeiro e São Paulo levaram milhares de europeus a emigrar para o Brasil em busca de uma vida melhor e a serem absorvidos como mão de obra nas fazendas de café. A maior quantidade de imigrantes na época era proveniente da Itália, Alemanha, Península Ibérica e Polônia. No contexto europeu, os movimentos nacionalistas iniciados em 1830 e intensificados em 1848 com a Primavera dos Povos culminaram com a unificação da Itália e da Alemanha em 1870. Nesse período, uma grande parcela da população europeia sofria com a pobreza e com a instabilidade política e econômica, que motivou a ida para a América. Para compreendermos melhor a situação dos imigrantes do século XIX que vieram ao Brasil, voltemos ao passado. Bom giorno, para onde você está indo? Giorno, estou indo tentar a sorte na América. Tenho um contrato com um fazendeiro de café no interior de São Paulo. Ele irá me pagar a passagem para lá e eu terei de trabalhar nas terras dele, dividir os ganhos e a produção. Assim, vou pagar a viagem para ele ao longo do tempo. Esse sistema se chama colonato. Eu vou para o sul do Brasil, região para a qual o governo está incentivando a migração, a fim de povoá-los, doando terras a nós. Em 1850, com as pressões internacionais, principalmente pela Inglaterra, que tinha assinado o Bill Aberdeen pelo fim do tráfico negreiro, o Brasil decretou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro.
Durante toda a história do Brasil, a taxa de natalidade dos escravos jamais superou a taxa de mortalidade, o que tornava o sistema escravista insustentável ser um tráfico negreiro. Para solucionar o problema da falta de mão de obra, adotou-se a imigração em massa. Esta intensificou-se na década de 70, pois o governo brasileiro passou a financiar as viagens dos imigrantes, o que antes era pago pelos fazendeiros. Nas décadas de 70 e 80 do século XIX, as pressões por parte da população pela abolição da escravidão pela República levaram a medidas graduais para o fim da escravidão. As medidas foram a Lei do Ventre Livre, adotada em 1831, a qual dizia que qualquer filho de escravo nascido no Brasil seria livre. Outra lei foi a do sexagenário, promulgada em 1880, a qual dizia que qualquer escravo acima de 60 anos seria liberto. Porém, ela não surtiu muito efeito, pois os escravos raramente chegavam a 60 anos. E por último, e mais importante, a Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão em 1888. Com isso, ficava impraticável o trabalho sem a mão de obra imigrante assalariada. Após estudarmos e nos aprofundarmos sobre a atual crise migratória, compreendemos que ela não deve ser interpretada nem observada apenas do ponto de vista regional, pois suas causas e consequências afetam diretamente ou indiretamente o globo todo. E que para obtermos uma solução efetiva é necessário um consenso e medidas tomadas em conjunto por todos os países do globo, não apenas pela União Europeia, que é muito pressionada por ser o bloco físico-econômico mais forte da região. E que essas soluções também devem contemplar o problema de locação dos refugiados, garantindo a eles um local digno e seguro para se viver. E por último, concluímos que a melhor forma de formularmos essas medidas é analisarmos períodos históricos com circunstâncias similares, assim como o Brasil no século XIX, que recebeu grandes massas de imigrantes que foram direcionados para trabalhar nas lavouras de café. Hoje, a Europa também enfrenta uma falta de mão de obra, que poderia ser suprida pelos refugiados. Talvez esta seja a solução mais adequada para a atual crise.